Olá, Luciano, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Luz e Vida. Sou Elton, fundador da comunidade Luz e Vida. E nós estamos no mês de agosto, mês vocacional, na Igreja do Brasil. Nós celebramos as vocações nesse mês de agosto. Nós queremos refletir sobre as vocações e nós queremos rezar por todas as vocações, o chamado que Deus tem para conosco. Nós estamos fazendo então, nós vamos fazer aqui as chamadas celebrações vocacionais a cada semana desse mês de agosto, celebrando uma vocação específica dentro da igreja, onde a igreja nesse mês de agosto reflete sobre as muitas vocações, reflete sobre o chamado de Deus, o chamado à santidade, o chamado ao amor, o chamado à vida em comunidade, o chamado a ser família, o chamado ao sacerdócio, à vida ministerial, à consagração e o chamado à vida de leigos e leigas no serviço de Deus dentro da igreja católica. E nós queremos celebrar com vocês com muita alegria este mês de agosto, bendizendo a Deus por todas as vocações. Todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados, todos nós somos convidados a responder o apelo de Deus, o chamado de Deus na nossa vocação, seja ela qual for, seja nas vocações específicas, seja na vocação profissional, seja no própria resposta ao desejo de Deus, ao querer de Deus, a resposta à santidade, a resposta ao amor e a resposta à vida em comunidade. Todos esses são chamados importantíssimos na nossa vida de igreja, na nossa vida humana. Nós somos chamados, Deus nos chama. E então, nossa grande resposta é esse vocare, esse chamamento de Deus para nós. O chamado de Deus para nós, ele reflete e ele age na nossa resposta. Vamos responder a Deus conforme Deus nos convida a respondermos. Vamos então entronizar, rezando, pedindo a Deus a sua luz, o seu Espírito Santo para cada um de nós. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde quero morar. Fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor, em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos, irmãos e irmãs, então nessa primeira semana de agosto, as vocações ordenadas. Celebramos a missão e a vida dos nossos ministros ordenados, bispos, padres e diáconos, que são homens da alegria e da esperança. Suas palavras atualizam a mensagem de Jesus. Eles são o espelho de Cristo, o outro Cristo no meio de nós. Convictos na opção de sua vida por Deus, incentivam a participação assídua nos sacramentos e na vida em comunidade. E celebram os sacramentos. São os portadores da graça de celebrar e de testemunhar os sacramentos no meio de nós. São também convidados a ser disponíveis e próximos a nosso Deus, tirados no meio do povo, para o serviço do povo, e são constituídos para instituir e instruir o povo de Deus a favor dos homens, a favor de Deus e a favor da humanidade, instruir e fortalecer aquilo que é sagrado no meio de nós. Nós celebramos hoje, então, as vocações sacerdotais, as vocações ordenadas pelo sacramento da ordem,
o diácono, o padre e o bispo. Essas vocações importantes para a nossa igreja. É através do sacerdote que nós recebemos a Eucaristia. E através do sacerdote nós celebramos todos os sacramentos. Por isso, então, o sacerdote é importantíssimo para nós. E você sabe como que é a formação de um padre? Você já ficou sabendo como que é o processo de formação de um sacerdote? Primeiro, claro, todo o chamado é conduzido a um caminho vocacional. E no chamado vocacional, a gente vai descobrindo, então, o seu chamado e o seu desejo. Onde ele deve servir? Existem os seminaristas diocesanos e os religiosos. Os seus diocesanos são aqueles que estão encardinados em uma diocese, estão a serviço daquela diocese, daquela região geográfica. E os religiosos estão a serviço das suas congregações religiosas, das suas comunidades religiosas, estão a serviço da igreja no mundo inteiro e podem estar em qualquer lugar do mundo onde são necessários. Para se tornar padre, ele primeiro tem um ano de experiência, chamado propedêutico, depois mais 3 anos de faculdade de filosofia, depois mais 4 anos de faculdade de teologia. Normalmente, após a teologia, o candidato pode se ordenado diácono, que é a primeira ordenação diaconal. Depois de algum tempo, possivelmente de 6 a 1 ano, ele se torna então presbítero, ele é ordenado presbítero para a graça de Deus. É um longo tempo de preparação para seguir a vocação e o chamado de Deus. Não é um chamado comum. Ser sacerdote, ser padre, não é para todos. É um chamado próprio daquele que deixou tudo, que foi tirado no meio do povo para servir ao povo de Deus. E ele se prepara muito tempo, durante esses anos todos, porque ele exerce uma função importante. O padre não é aquele que manda na igreja, não é o dono da igreja. O sacerdote é aquele que está a serviço da igreja, é aquele que serve a todos, aquele que nos serve na Eucaristia, nos serve nos sacramentos, nos serve no pastoreio, no cuidado com os irmãos e irmãs. O sacerdote, então, é aquele que está a serviço de todos, cuidando de todos nós, como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E assim, todos os sacerdotes, os padres, os diáconos, os bispos são chamados a exercer o seu ministério de pastoreio, cuidando do povo de Deus. Vamos escutar a palavra de Deus para nós, testemunhada nesse dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, e antes de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que para o Pai voltaria, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido na cintura. Chegou assim a vez de Simão Pedro. Ele então disse: Senhor, tu não vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Pedro então disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro então disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa de senão lavar os pés, pois já está inteiramente limpo. Vós todos estáis limpos, mas nem todos. Ele já sabia quem iria entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar, e disse aos seus discípulos: Entendeis o que acabei de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. E eu, que sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos um exemplo, para que façais assim como eu o fiz. Em verdade, eu vos digo: o servo não é maior que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já sabeis disso. Sereis felizes
se puseres isso em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras de Jesus, eles possam frutificar nosso coração. Veja, a leitura deste evangelho nos leva inteiramente ao ministério sacerdotal, do serviço, de colocar-se a serviço, de colocar-se ao cuidado do próximo, de colocar-se aos pés daquele que necessita de ser cuidado. O sacerdote justamente está aqui para servir a nós, para ser esse que Cristo nos instruiu, servidor. Servidor dos pequenos, servidor dos mais necessitados, servidor daqueles que necessitam ser servidos. O Papa Francisco vai nos dizer assim, em uma das suas homilias, dita no dia 28 de março de 2013. Isso é comovente. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Pedro não compreendia nada, rejeitava. Mas Jesus lhe explicou. Jesus, Deus, agiu deste modo. O próprio Jesus explica aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. É o exemplo do Senhor. Ele é o mais importante que lava os pés, porque dentre nós, aqueles que está mais elevado deve estar a serviço dos outros, diz o Papa Francisco. Aquele que está mais elevado deve estar a serviço dos outros. Isso é um símbolo, é um sinal. Isso é verdade. Lavar os pés significa eu estou a serviço. E também nós, dentre todos, não é significante que devemos lavar os pés uns dos outros, mas qual é esse significado? Significa que devemos ajudar uns aos outros. Significa que às vezes eu fico com raiva de certas pessoas, uma ou outra, mas preciso deixar para lá. E se essa pessoa te pedir um favor, ajude-a. Ajude uns aos outros. Isso é, Jesus nos ensina e nos pede que nós façamos de coração o que devemos fazer. E como sacerdote e como bispo, devo estar ao vosso serviço. Não é o dever, não é um dever que me vem ao coração. Amo-vos e amando-vos, faço-vos porque o Senhor assim me enviou. A palavra do Papa Francisco é profunda ao nosso coração quando ele vem dizer que esse serviço é de amor. E esse serviço de amor aos outros nos leva também a amar. O exemplo para nós, todos nós, não só sacerdote, que nós devemos estar a serviço um dos outros. Servir e estar inteiramente amando o próximo. O sacerdote é aquele que é convidado a servir aos outros. Ao contrário que nós imaginamos que nós estamos ao serviço do sacerdote, do padre. Não, o padre está no governo. O sacerdote está na posição de pastoreio. E ele sabe as necessidades dos seus coordenados, dos seus filhos espirituais. Ele sabe aquilo que as suas ovelhas necessitam, então por isso ele está no lugar do pastor. Ele está no lugar do comando. Mas não quer dizer que nós estamos a serviço dele, não, pelo contrário. Ele está nesse lugar de comando para servir a cada um de nós e cuidar de nós. Ele é aquele que toma todas as balas por amor a nós. O sacerdote é aquele que toma todas as dores por amor aos seus filhos, às suas ovelhas. Ele está no lugar do Cristo, que se coloca na posição daquele que doa a vida por amor a nós, na posição daquele que se abaixa na sua pequenez, na sua grandeza, para alcançar a nossa pequenez, nossa simplicidade. O sacerdote é aquele que retira-se de si mesmo, das suas coisas, dos seus sentimentos e da sua postura para estar a serviço de cada um de nós. O padre, o sacerdote, o bispo, o papa está a nosso serviço. Estão inteiramente a serviço do povo de Deus, servindo-nos pela Eucaristia, pelos sacramentos, servindo-nos pelo pastoreio, cuidando do povo de Deus.
Vamos então rezar, pedindo a Deus que possa abençoar todos nós, as nossas vocações, o povo de Deus, a igreja de Deus, sobretudo os sacerdotes. Rezemos pelas famílias para que sejam verdadeiras igrejas domésticas, facilitando assim o surgimento de novas vocações, muitas vocações, ao chamado ministério ordenado. Rezemos pela santificação do clero, a fim de que toda a comunidade encontre nele a imagem do bom pastor, que acolhe com o mesmo amor de Cristo. Rezemos pelos ministros ordenados, para que vivam a espiritualidade do lavar aos pés, despertando para acolher as dores, as alegrias e as esperanças do seu povo. Rezemos por todos os jovens que se sentem chamados à vocação diaconal e presbiteral, para que sejam encorajados no seu processo de discernimento e respondam com generosidade o seu sim. Rezemos por todos os membros da comunidade Luz e Vida, todos os leigos e leigas, para que nós possamos responder ao chamado e ao desejo de Deus com maior disponibilidade. Todas as nossas preces, nossos pedidos, nós elevamos a Deus que é Pai e amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Maria, Mãe de todas as vocações, que ela interceda pelas nossas necessidades e pelo nosso chamado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze nesse dia pelo seu padre, pelo seu sacerdote, pelos padres da sua diocese, pelos aqueles que você bem quer como pastor, que são os seus pastores realmente. Rezemos por cada um deles e que sejamos abençoados. Nós nos encontramos semana que vem para nós rezarmos juntos aqui pelas vocações, das nossas celebrações vocacionais. Como Santa Teresinha nós dizemos, no coração da igreja eu serei o amor.